2 novos diáconos nesta casa. Nós tínhamos a necessidade, o Senhor bem sabe, no entanto, nós não sabíamos se teríamos os homens indicados por Cristo para assumirem este sagrado ofício da diaconia. E Deus nos concedeu 2 valorosos homens e nós queremos chamá-los à frente, nosso irmão Valdeir de Oliveira e Gabriel Ávila. Venham à frente, por favor, meus irmãos. Temos que instruir a igreja para a ministração da ordenação. Meus amados irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, estou ansioso para que nós cheguemos lá, na exposição que vamos fazer deste livro, que é a sequência do Evangelho de Lucas. Nós chegamos ao capítulo de número 6. E a igreja, naquele momento onde ela deixou de ser uma nação para ser o corpo místico de Cristo, a abraçar todas as gentes, nós sabemos que muitos judeus foram para o dia de Pentecostes e lá estiveram e por lá ficaram. Em contato com o Evangelho, muitas almas se converteram ao Senhor, entendendo que Cristo Jesus era o Messias apontado pelo Senhor. E nesse contexto de crescimento vertiginoso da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, surge então a dificuldade da distribuição das mesas. Uma das marcas daquela igreja era a sua generosidade, a sua misericórdia, o seu amor, o seu consolo para com aqueles que necessitam. E houve problemas na assistência daqueles irmãos que eram da Judéia e os helenistas, vindos da diáspora judaica de então. E os apóstolos entenderam que não era justo que eles deixassem a pregação da palavra para servir às mesas, não por ser algo indigno, mas porque isso desviava os apóstolos da função que Deus lhes dera. Assim, Deus conduziu pelo seu Espírito e trouxe a vida de diáconos eleitos pela igreja, segundo a proposta apostólica. Assim nós entendemos, irmãos, com esse texto bíblico, que a diaconia, ela é como que uma maneira de Deus usar a sua igreja para demonstrar a misericórdia do próprio Senhor Jesus no seu ministério sacerdotal, em continuidade com aquilo que havia no Antigo Testamento, mas também o ministério da diaconia anda par e passo, irmãos, ao lado do presbiterato. É uma lástima que as igrejas distratem diáconos em detrimento do respeito que dão aos presbíteros, como se houvesse uma distinção de hierarquia. Há igrejas que alimentam esse tipo de hierarquização na igreja. Mas nas Escrituras, irmãos, quando Paulo fala das qualificações da diaconia, ele diz, depois de haver instruído a igreja sobre o presbiterato, ele diz claramente, semelhantemente, demonstrando que as mesmas qualificações de caráter, de governo, de condução da sua casa devem estar presentes na vida dos presbíteros e dos diáconos. Assim, então, Deus usa a diaconia em trabalho conjunto com o presbiterato para a expansão do reino. Porque, à medida que a pregação avança, casos vão surgindo no contexto da igreja. As viúvas que necessitam de socorro, os órfãos da igreja que necessitam de socorro, aquelas pessoas que entram em algumas dificuldades. Mas não só esse aspecto, irmãos. A diaconia, segundo as Escrituras, e assim entende a nossa denominação, ela tem a ver com a guarda do culto, as circunstâncias do culto. Da mesma sorte que havia levitas designados para o transporte da arca, para o transporte do tabernáculo,
dos materiais do tabernáculo, Deus designou os diáconos para exercerem este ofício semelhante, não tendo, obviamente, o que acontecia com os levitas, como meio de graça. Não é o caso. Os diáconos não são assim, mas eles exercem esse papel valoroso de trazer o ambiente propício da igreja para a pregação. Então, senhor Gabriel e senhor Valdeir, se crentes perambularem por aí na hora do culto, vocês têm autoridade de Deus para lá pegar pela orelha? Não, né? Pela orelha não. Mas conduzir este irmão para vir celebrar o culto aqui. E caso os irmãos não lhe respeitem, vocês têm que falar com o conselho. Porque a igreja, irmãos, é lugar de oração. E eles são os homens que guarnecem a reverência do culto. A propriedade do culto, os irmãos chegando atrasados ali, interrompendo a oração, aquela história. Não, irmãos, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Porque Deus está aqui no nosso meio, e onde Ele é invocado, Ele ordena que as sandálias dos nossos pés sejam retiradas, porque o lugar onde estamos é terra santa. Assim, então, nós cremos, meus amados, que Deus nos concedeu a graça de termos 2 novos diáconos. E tal como aconteceu lá na igreja, em Atos dos Apóstolos, esses homens foram reconhecidos pela igreja através da instrução apostólica, houve uma imposição de mãos, de sorte que não se trata de algo casual. Não, foi um rito, uma cerimônia em que aqueles homens foram autorizados por Jesus, através dos apóstolos, para exercerem o ofício da misericórdia e da ordem do culto. Nesse sentido, então, nós queremos, nesse momento, nos dirigir aos nossos queridos amados, eleitos pela Igreja do Senhor, com as perguntas que cabem neste momento para os nossos novos oficiais. Queridos Gabriel e Valdeir, vocês creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Os irmãos creem? Recebem e adotam a confissão de fé de Westminster e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Prometem ainda, meus irmãos, procurar manter e promover a paz desta igreja, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Prometem. Muito bem, meus irmãos. Agora eu peço à igreja que se coloque em pé, porque aqui está refletido nos votos, irmãos, que fazemos diante de Deus, no caso dos irmãos, a doutrina da aliança. Então, a igreja agora também vai votar. Vocês vão fazer um voto diante de Deus. Perante a igreja, perante os anjos e perante o conselho. Vocês, membros desta igreja, reconhecem esses nossos irmãos como diáconos? Sim. Prometem lhes tributar toda a honra, a animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Os irmãos prometem? Sim. Então está prometido, viu, irmãos? Está prometido. Vamos, neste instante, orar. Eu peço aos nossos irmãos que se ajoelhem. No caso do Valdeir, não. O Valdeir vai ser só reinvestido, porque Valdeir já é diácono. Mas Gabriel vai ser, então, ordenado nesse instante e instalado devidamente no ofício de diácono. Vamos orar. Eu peço aos presbíteros. Davi.
Senhor Deus e nosso Pai. Senhor Deus e nosso Pai. Nesta hora nos dirigimos mais uma vez a Ti em oração, Senhor, rogando as Tuas poderosas bênçãos, advindas da obra eficaz, cabal, vicária, do Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós suplicamos a Ti que encha, Senhor, com o Teu poder, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, a vida do nosso irmão Gabriel, autorizando-me, ó Deus, a exercer com intrepidez, ousadia e a graça que acompanha o ministério diaconal, as misericordiosas mãos de Jesus, que se estendem para o aflito, o enfermo, aqueles que se encontram, ó Deus, desesperançados em nosso meio, entristecidos, que Ele seja, Senhor, esta poderosa mão de Cristo Jesus a abençoar aqueles que cruzarem o seu caminho. Use, ó Deus, com poder e graça. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que esta prodigiosa bênção da Tua parte, advinda da ascensão de Cristo Jesus, subindo aos céus e assentado à Tua destra, Ele designou pastores, diáconos, presbíteros, para o bom governo e andamento da igreja. Nós te pedimos assim, ó Deus, que se dê na vida do Teu Filho Gabriel. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Ofereçamos ao nosso irmão a bênção da comunhão. Irmão Valdeir, bem-vindo de novo. Ainda temos uma palavra de exortação, mas mesmo assentados aí, os irmãos podem ouvir. Querido Valdeir e Gabriel, agora proclamo e declaro regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício do diaconato. Tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que, como tais, têm eles direito a toda animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos amados, espero em Deus que vocês exerçam com bravura este ministério. Muitas vezes ele é revestido de simplicidade, os bastidores da diaconia não costumam aparecer às luzes da ribalta, mas Deus está vendo a cada um de vocês, que vocês possam fazer e exercer esse ministério na presença do Senhor.